Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Rosângela Fernandes, eu sou coordenadora do CRIAR Brasil e pesquisadora e orientanda da Suzy dos Santos, do PEIC, e essa atividade é uma atividade que a gente está organizando em conjunto entre o CRIAR Brasil e o PEIC, aqui da ECO-UFRJ, que faz parte de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo sobre discurso de ódio. Hoje a gente fez uma entrevista com o professor Ruandeique, que ele questiona um pouco esse termo discurso de ódio, pode ser até a tema da nossa conversa aqui, mas eu acho que é um tema que é fundamental e urgente de ser debatido, aprofundado, questionado, refletido. Nós estamos com uma transmissão ao vivo, então a gente queria pedir para o pessoal que estiver ao vivo e que quiser receber o certificado de participação, que coloque nos comentários o nome completo para que a gente possa encaminhar. E aqui a gente está passando uma lista de presença. O professor também encaminhou um papel, que tem um roteiro aí, que ele vai fazer uma observação. Então, quem não recebeu, o pessoal do CRIAR está aí organizando. E a gente queria agradecer muitíssimo a aceitação desse convite, né, que deixou a gente muito feliz de poder trazer essa discussão internacional, porque, infelizmente, esse avanço da direita radical não acontece só no Brasil e coloca para a gente um desafio muito grande de pensar sobre ele. Então, vou passar a palavra aqui para a Suzy, que vai dar as boas-vindas pela UFRJ e depois para os coordenadores aqui. Tem muita gente dando boas-vindas hoje, porque nós estamos muito alegres com essa possibilidade, com esse debate. O PEIC ele existe há quase 30 anos, e, se eu não me engano, Théo, foi na abertura do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação, que a professora Nilda Jacques e o professor Sérgio Caparelli, que eram desse grupo de pesquisa, e fazíamos uma pesquisa sobre aquele momento neoliberal dos anos 90, no Cone Sul da América Latina. Era uma discussão sobre poder que agora a gente percebe um outro momento, 30 anos depois, de uma onda mais radical, muito mais liberal. Em praticamente todos os países da América Latina, em alguma medida, está começando essa discussão. Então, queria agradecer a sua presença, agradecer a parceria do CRIAR, que esse ano foi um parceiro extremamente ativo, o trabalho da Rô, que é incansável, e esperamos que no ano que vem continuemos assim, né? Cristiano, meu diretor. Boa noite a todas as pessoas. Primeiramente, eu quero parabenizar a iniciativa, né? O trabalho do PEIC, que é um trabalho que é um laboratório de pesquisa que é tão importante para a ECO, né, vinculado ao nosso PPG-Com, né, ao nosso programa de pós-graduação mais antigo, né, dentro da Escola de Comunicação, e também a CRIAR Brasil por essa parceria, né, está aqui conosco. Já conheço a Rosângela, já tem algum tempo, alguns anos, né? E sempre com possibilidades, sempre parcerias muito frutíferas, né? Essa temática ela é da maior importância, né? A Suzy fez aqui uma perspectiva, né, de um olhar de uma mudança a partir desses 30 anos de existência, né, do laboratório, do grupo de pesquisa, e a gente hoje está com um horizonte extremamente estranho e nebuloso com a aproximação das eleições de 2024, quando a capilaridade, né, do projeto de expansão da extrema-direita e dessa radicalização provavelmente é um projeto muito mais ambicioso, né, não apenas das câmaras de vereadores, como também dos municípios, né? E no Rio de Janeiro, então, isso é gritante, né? Hoje a gente tem uma Baixada Fluminense inteira, né, bolsonarista, né? E hoje até mesmo o leste fluminense, que se mostrava uma espécie de reduto do trabalhismo, né, que era o PDT, o PT, etc. e tal. Quer dizer, hoje você já tem a potencialidade de candidaturas, né, e de um crescimento significativo do PL aqui dentro do nosso Estado. Então, essa perspectiva, né, de análise, né, de leitura a respeito do discurso da extrema-direita, perspectivas de entendimento, de enfrentamento, me parece que é algo extremamente agregador para nós,
dentro da escola de comunicação, não só na perspectiva formativa, como também na perspectiva de todos nós enquanto pesquisadores. Então, quero louvar mais uma vez e parabenizar pela iniciativa do tema e do convite, e quero dizer que estou extremamente feliz exatamente com essa alegria e com esse colorido que a Escola de Comunicação vem tendo no decorrer de todo esse ano, né? Muitos eventos, muitos debates, muita participação, muita ocupação dos nossos espaços. Tá bom, gente? Obrigado. Fernanda, nossa. Obrigada. Vai falar. Eu sou a mais velha aqui, institucionalmente falando. Então, acho que eu sou mais velha mesmo também. Bom, não importa. O que importa é que, boa noite. Se assunto a gente deixa para depois. Boa noite a todas e todos e todes. É um prazer estar aqui. Quero começar parabenizando, né, ecoando o que o Cristiano já falou, parabenizando Rosângela Fernandes e Suzy dos Santos pela iniciativa, pela organização do evento. Essa parceria aí do Criar Brasil e do PEIC, no FRJ, que faz um trabalho fantástico, né, no campo aí da economia política. É uma honra para a gente estar recebendo o professor Van Dijk como conferencista e fazendo parte, integrando a série de comemorações dos 50 anos, né, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, que é não apenas o mais antigo programa de pós-graduação da escola, mas também do Estado do Rio de Janeiro, e o segundo mais antigo do Brasil. Então, nós somos bem velhinhos nesse sentido, com muito orgulho. E é isso, boa conferência para vocês. E obrigada, uma honra estar recebendo vocês. Bom, então a gente chama o professor Theo Van Dijk. A gente pode bater palmas, inclusive, né, para o professor, para dar um clima um pouco mais. E, mais uma vez, agradece muito a participação dele. O professor ele é fundador e coordenador do Centro de Discurso, de Análise de Discurso de Barcelona. É holandês, vive em Barcelona, tem ligações intensas com o Brasil e o Rio de Janeiro, então é um cidadão do mundo que nos dá o prazer de estar aqui. A ideia é que o professor faça a sua conferência e depois que a gente abra para algumas inscrições pontuais para poder debater o tema. Tá bom? Então, boa conferência. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Mas não vou usar isso porque eles... outras coisas. Ele não pode. Boa noite. Que lindo estar aqui de novo, na primeira vez. Então, sempre volto não só para o Rio, mas também aqui para a escola. Então, porque, obviamente, a comunicação e a análise de discurso são a família. Família sempre, porque em comunicação sempre falamos sobre discurso e hoje sobre um tema que você está lendo cada dia no jornal. Também sobre o meu próprio país, como você já está lendo, onde agora, a partir da extrema-direita, é o partido maior do país. Um escândalo incrível, um partido racista, depois a gente também vai ver um exemplo. Muito obrigado também pelo convite, muito obrigado também pela organização da Rosângela e meus colegas aqui da faculdade. É um prazer poder falar aqui de novo e também uma honra muito, muito grande para vocês, estudantes, colegas da universidade e também mais além. Então, o que eu quero falar é sobre um tema em que não sou especialista. É que estava trabalhando todos os últimos meses, porque depois, como muitos de vocês talvez sabem, eu comecei com análise de discurso faz muito tempo. Meu primeiro trabalho era sobre poesia surrealista. Não tem nada a ver. Mas sim, por outro lado também, porque também, claro, o que está acontecendo agora no mundo também é uma coisa bastante surreal e surrealista. Então, é nesse sentido. E depois, então, nos anos 60, cada vez mais eu queria fazer uma análise muito mais sistemática. Então, foi de literatura para a linguística, mas na linguística, como vocês sabem, nos anos 60 não havia nada de texto. Era orações, gramática, Chomsky, etc. Então, não era muito interessante para pessoas em literatura. Então,
com muitas outras pessoas, em muitos países também, a gente estava desenvolvendo também uma linguística de texto, ou linguística de texto também para falar sobre textos inteiros, e não só sobre palavras e gramática de orações. Isso foi os final dos anos 60, princípio dos anos 70, mas lá também faltavam muitas coisas. Por exemplo, a gente nunca falava nessa época, por exemplo, coisas de cognição. Eu hoje vou falar sobre coisas de cognição, tem a ver com ideologia, coisas que estão na cabeça das pessoas. Então, um tema que nessa época ninguém falava muito, então isso também, cada vez mais, trabalhando com pessoas em psicologia social e cognitiva, etc., eu também queria desenvolver muito, mas está nos anos 90, uma teoria de ideologia que eu vou aplicar e comentar hoje. É uma das primeiras coisas. E faltava também outra coisa, não só estruturas de discurso, estruturas social, por exemplo, eu estava trabalhando desde os anos também, nos anos 80, sobre racismo. Então, a maioria dos meus trabalhos, vocês conhecem provavelmente sobre racismo, e meus últimos livros são sobre antirracismo, porque não queria falar só sobre abuso de poder, dominação e coisas negativas, mas também formas de resistência e de solidariedade. Então, meus últimos livros também, um aqui traduzido em português, aqui publicado aqui no Brasil, também queria falar sobre antirracismo como forma de resistência contra formas de abuso de poder. Isso é muito importante. E por isso também meu último livro, que eu acabo de terminar nos últimos meses, que vão publicar também aqui no Brasil também, é sobre o discurso dos movimentos sociais. É um livro que em inglês agora se chama Social Movement Discourse, precisamente porque em teoria do movimento social é mais de sociologia, mas quase nunca, apesar de usar dados de discurso e textos, quase nunca falam de discurso. Eles falam sobre ideologia, mas nunca falam sobre teoria de ideologia, etc. Então, outra vez, como sempre, como também eu fiz estudos de francês, porque meu professor da escola eu achava muito ruim, então eu vou fazer estudos de francês. Agora também, cada vez mais que estou vendo que é uma coisa que não gosto, e vou tratar de fazer isso um pouco melhor. Então, isso é a motivação de muito trabalho, eu trabalho também hoje. Por exemplo, depois de ler muito, desde muito tempo, sobre racismo, e por isso também partidos e associações racistas, eu queria saber como isso funciona, e agora, vendo como partidos racistas na Argentina, América Latina também, e aqui, obviamente, com Bolsonaro, e muitos países da América Latina, na Europa também, eles falam sobre essas coisas, mas não muito os aspectos que a gente queria analisar com os discursos e ideologia da extrema-direita. E sobre isso eu queria falar agora. Então, a gente também está circulando aqui os exemplos. Se ao final a gente tem tempo, a gente pode ver um pouco os exemplos, mas primeiro gostaria de falar sobre essa coisa da extrema-direita. Então, eu havia preparado desde muito tempo trabalho sobre racismo e antirracismo, e era uma preparação para falar também sobre a extrema-direita, porque são precisamente partidos da extrema-direita que cada vez mais têm poder, não só com Bolsonaro aqui, mas também muitos países da América Latina e também muitos países também na Europa, então é cada vez mais relevante. Mas sobre a extrema-direita, eu mesmo não publiquei nunca, antes sobre racismo, sim, mas não extrema-direita, então para mim hoje é uma coisa nova, e espero que vocês com comentário e crítica também temos um diálogo depois como melhorar essa teoria. Bom, primeiro, então, quase todos esses trabalhos sobre a extrema-direita se fazem na ciência política. Então, quase sempre esses trabalhos então, sobre a extrema-direita, quem está votando a extrema-direita, as estruturas dos partidos, e muitas dessas coisas são tipicamente temas de ciência política. Apesar do fato que muitos da extrema-direita falam sobre coisas que também precisam análise de discurso, que eles quase não fazem. E também eles fazem
falam sobre ideologia, mas não fazem uma análise ideológica. Então, o que eu quero apresentar hoje é primeiro um pouco de teoria e depois olhar também os exemplos, etc. Bom, isso. A maioria das pessoas que falam na ciência política sobre a extrema-direita falam isso em termos de populismo. E vocês estão lendo sobre populismo, provavelmente cada dia no jornal, vendo televisão, nas redes sociais. Populismo é o tema da extrema-direita em muitos países, aqui em Brasil, também América Latina e na Europa também. E eu tenho um problema com essa noção de populismo e depois vou explicar porquê. Porque, praticamente, por exemplo, um colega meu holandês que trabalha nos Estados Unidos, chama Cas Mudde, muito famoso, trabalhando sobre populismo. Ele define essa coisa de populismo como qualquer ismo, ele acha que é uma ideologia. Então, a gente conhece socialismo, antissocialismo, feminismo, antifeminismo como ideologias positivas e negativas, mas populismo, nós populistas, é um pouco estranho, não? Então, uma coisa que não quadra bem. Então, eu vou propor hoje como crítica desse discurso geral de ciências políticas em termos de populismo, mas como uma estrutura, uma estratégia discursiva e não como ideologia. Não tem nós populistas. Então, essa polarização entre povo e, por exemplo, as elites, essa polarização é mais para mim uma estratégia discursiva que é uma ideologia. Isso primeiro. Então, para poder falar sobre essa coisa de ideologia, vou propor em 5 ou 10 minutos um pouco de teoria sobre ideologia. Sobre ideologia já sabemos sobre mais 2 séculos, desde Marx, Engels, etc., ou Destutt de Tracy como filósofo ao final do século XVIII até agora, sempre era uma coisa de consciência falsa, como vocês lembram em qualquer coisa. Então, tem que ver com uma coisa da cabeça, consciência, etc., mas também, tradicionalmente, ideologia sempre é uma coisa negativa, por isso, consciência falsa. Para mim, a noção de ideologia é muito mais geral. Qualquer grupo que quer defender seus interesses pode desenvolver uma ideologia, pode ser positiva ou negativa também. Por exemplo, outras pessoas, como Karl Mannheim, nos anos 30, falavam sobre utopias. Utopias, então, é como ideologia positiva. Para mim, ideologia pode ser para qualquer grupo defendendo seus interesses, de esquerda ou de direita, progressista, reacionário. Essa ideologia é uma noção muito mais geral. Então, a primeira ideia de ideologias é que é uma coisa de cognição social, aqui. Não de uma pessoa, mas, então, como se diz também nos filmes norte-americanos, it's nothing personal, baby. De verdade, não é pessoa, porque ideologia é do grupo. Você não tem pessoas com ideologias individuais. Isso é muito importante. É uma coisa de grupo, é coletivo. 2, é uma coisa na cabeça das pessoas. É uma forma de cognição social, como também conhecimento. Tradicionalmente, há oposição entre ideologia. Nós temos conhecimentos, eles têm ideologia. Não, os dois temos ideologia e conhecimento. Ideologia está baseada sobre conhecimento. Você só pode discriminar pessoas negras se você sabe que são pessoas negras. Então, ideologias pressupõem conhecimento, e conhecimento também é uma forma de cognição social que você tem em comum. Para poder ler o jornal aqui, ou as redes sociais, você pressupõe muito conhecimento do mundo que você tem em comum como comunidade epistêmica. A comunidade epistêmica, com interesses e lutas diferentes, estão desenvolvendo também interesses diferentes e eles, pessoas, estão desenvolvendo também uma coisa na cabeça que se chama uma ideologia como cognição social, uma coisa em comum, coletiva. O grande problema é que já há 2 séculos as pessoas estão falando sobre ideologia, mas muito mais além da noção de consciência falsa não havia. Não havia trabalhos em psicologia sobre ideologia, não havia muito. Se havia um discurso também, mais essa velha tradição de Marx e Engels até agora, mas uma
teoria explícita de ideologia a gente não tinha. Por exemplo, se a gente tem ideologia na cabeça, qual é a estrutura mental? Então, isso é fundamental. A primeira coisa, por exemplo, da teoria sobre conhecimento é qual é a estrutura do conhecimento na cabeça. Por exemplo, em termos de roteiros, scripts, etc. Desde os anos 70 a gente sabe sobre isso um pouco mais. Sobre ideologia, nada, nunca. Então, isso faltava muito. E eu não tenho a solução, mas pelo menos estou tratando como analista de discurso, através da análise sistemática de discurso, recuperar o que está na cabeça das pessoas quando tem uma ideologia. Outra vez, não só negativa, pode ser feminismo, mas também antifeminismo, pode ser racismo e antirracismo. Também ideologia, só de perspectivas diferentes. Então, eu proponho que, por exemplo, ideologias também tenham uma estrutura de categorias fixas. E essas estruturas são, primeiro, identidade. A primeira coisa de qualquer ideologia é quem somos nós. Isso é fundamental. 2, os atores. Que coisa a gente faz? Tanto ação, também é outra categoria fundamental de qualquer ideologia, o que a gente como grupo faz. 3, também, como normas e valores. Quais são nossos valores e normas? Por exemplo, igualdade, ou justiça, ou liberdade, etc. Cada ideologia tem um conjunto de normas e valores que são muito, muito fundamentais. Também muitas coisas que têm a ver também com nossa relação com outros grupos. Quais são nossos inimigos e nossos aliados, com quem a gente está. Então, por exemplo, cada ideologia, por exemplo, o feminismo seria contra homens machistas, e etc, etc. Então, capitalistas ou socialistas, talvez contra capitalistas, etc. Cada ideologia também tem uma relação com um grupo que é mais nós, relacionado com nós, e um grupo que é nosso inimigo oposto. Então, isso também são algumas categorias. Mas debate, a luta ideológica em geral não está nesse nível das ideologias, mas sobre uma coisa mais específica, que em inglês se chama attitudes, que também em português seria atitudes, que são mais coisas específicas. A luta é sobre imigração, a luta é sobre aborto, sobre matrimônio gay, sobre eutanásia, etc, etc. A luta não é diretamente dessa coisa muito fundamental das ideologias, mas aos níveis das atitudes. Agora, o que a gente vai ver também nos textos também, que não são tanto sobre essas coisas muito abstratas de ideologias, mas a luta sempre são sobre esse tipo de coisa. Se depois a gente vai olhar os exemplos, você vai ver que sempre está esse nível das atitudes, que mais também são formas de cognição social. Também a gente tem em comum. Por exemplo, nós todos estamos contra o aborto. Ou, por exemplo, nosso governo, etc. Então, são a luta e o debate parlamentário, a luta na mídia, etc. É sobre essas atitudes que são definição de o que são como assuntos sociais, social issues. Isso é a luta. Mas a base é sempre ideologia. Bom, isso também me parece muito importante. Então, outra coisa típica de ideologia que também você vai encontrar nessas atitudes é uma polarização que você todos conhecem muito bem entre nós e eles. Entre endogrupo e exogrupo. Essa noção muito fundamental na psicologia social, por exemplo, de relações entre grupos. Então, a estrutura polarizada de ideologia se nota também nas atitudes em favor ou não em favor do aborto, em favor do matrimônio gay, sim ou não. Então, essa polarização também se nota lá. A coisa interessante é que não só nesses discursos, nessas ideologias e atitudes, mas também no discurso você vai encontrar essa polarização. Então, o que eu estava encontrando, analisando já desde muito tempo textos racistas e depois também antirracistas, por exemplo, ou a história do discurso antirracista aqui no Brasil, você tem a mesma polarização também. E a coisa interessante é que no discurso você tem, tipicamente, enfatizar
as coisas positivas da gente e enfatizar as coisas negativas dos outros, eles. Mas também desenfatizar as coisas positivas deles e desenfatizar as coisas negativas da gente. Então, o que quase nunca acontece, e tipicamente qualquer discurso também da extrema-direita, sobre nosso país, você nunca pode dizer que são racistas, que não tem história racista. Então, extrema-direita, aqui em Espanha, em outros países, Holanda também, eles não querem falar sobre nosso colonialismo. Isso simplesmente não é, isso obviamente é forma de negação das coisas negativas da nossa, etc. Então, esse quadrado, enfatizar, desenfatizar coisas positivas e negativas, eu chamo um quadrado como um quadro ideológico. Então, se você aplica isso no discurso, você pode aplicar isso também para coisas muito práticas a todos os níveis, na seleção das palavras, na seleção das metáforas, na seleção dos temas do texto, na estrutura argumentativa, na estrutura narrativa, retórica, estilística, todos os níveis do discurso mais global ou mais preciso é uma aplicação desse quadrado, desse quadro ideológico, dessas coisas aplicada a cada desses temas que acabo de mencionar. Isso é mais ou menos o que a gente vai encontrar. O que não posso fazer porque não tem tempo, mas seria bom para outra palestra, é porque ainda temos falando sobre cognição social e também atitudes e de repente discurso, mas entre discurso e um discurso em geral, uma coisa pessoal, uma pessoa falando. Então, você precisa outra coisa na cabeça que tem que ver não com que temos todo em comum, mas uma representação individual, subjetiva de uma situação. Uma pessoa lendo um artigo do jornal nas redes sociais, ele ou ela constrói neste momento também uma interpretação pessoal desse evento de imigração, ou esse evento de matrimônio gay, etc. E isso também é uma coisa na cabeça, é um modelo mental. Esse modelo mental tem emoções, raiva, por exemplo, e também opiniões, bom ou não bom, ruim, aceitável, etc. Então, o modelo mental é a relação entre, por um lado, essa cognição social e esse discurso individual. O discurso individual sempre é manifestando não só todo o grupo está acontecendo, dizendo, mas também o que ele ou ela está aplicando, porque para cada pessoa pode ser diferente. Cada feminista pode ter um discurso individualmente diferente. Cada racista, antirracista também. Então, entre ideologia e discurso tem uma distância muito grande. Ideologias são muito fundamentais e abstratas. Atitudes são mais específicas, por exemplo, sobre imigração, tipicamente, mas cada político, num parlamento ou, por exemplo, no jornal ou nas redes sociais, vai fazer um discurso individual, como eles estão construindo essa coisa de uma maneira individual. Por isso, nesse sentido, pessoas, por exemplo, em ciência política, dizem que não tem ideologias para cada pessoa fala de uma maneira diferente. Claro, porque cada pessoa aplica essa ideologia geral, essa atitude geral sobre imigração, racismo, etc., de sua própria maneira, e tem que ver também com sua própria experiência, tem que ver sua autobiografia, etc. Então, modelos mentais falam sobre essas coisas. Então, tem ideologia, conhecimento, ideologia, atitudes, modelos mentais pessoais, e depois discurso, e também outra coisa que é, por exemplo, o modelo del contexto, porque também cada feminista não fala em cada situação igual. E cada pessoa que é de extrema direita fala diferente com seus próprios amigos e quando, por exemplo, está falando para um público mais geral. Cada pessoa está adaptando também suas ideias ao público, à situação em que está falando. Então, você tem muitos, antes de chegar no discurso, você tem muitas coisas, ideologia, conhecimento, atitudes, o modelo mental com sua própria emoção e própria opinião, e adaptando isso também a quem ele ou ela está falando. Então, antes de chegar no discurso, tem muitas coisas. Isso é teoria. E isso também explica muitas coisas. Se você não tem essa teoria, você não compreende esse tipo de coisa.
Agora, interessante é, como vocês sabem, extrema-direita, pessoas falam que é uma ideologia da extrema-direita. Existe uma ideologia da extrema-direita, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que é muito superficial, porque a extrema-direita não só tem uma ideologia, mas tem muitas ideologias. Então, não tem ideologia, um partido de extrema-direita, aqui ou em qualquer outro lugar, é uma posição num contínuo político entre esquerda e direita, mas ainda não diz nada sobre que coisa está pensando. Sim, então, uma ideologia, um discurso, pessoas, partidos da extrema-direita não têm ideologia, mas eles têm uma combinação de... Minha teoria que acabo de explicar não falava sobre essas coisas. Uma ideologia, minha proposta para hoje, que ainda não, em algumas palestras que eu estava dando em Colômbia, em Chile, falando sobre as coisas pela primeira vez, por exemplo, não tenho nenhuma coisa publicada agora que fala sobre essa coisa de combinações de ideologias. Isso para mim é uma coisa nova, é muito importante. O que em inglês eu usava a palavra clusters, mas não tem uma boa palavra para essas combinações que combinam. Então, o que estou dizendo é um partido político não pode identificar com uma ideologia, mas você tem que ter uma estrutura, um cluster, uma combinação de ideologias. O que estou dizendo agora é que para poder compreender a extrema-direita também aqui com o bolsonarismo, por exemplo, ou seja, cluster essa combinação de ideologias como, por exemplo, nacionalismo, racismo, antifeminismo, racismo, etc. Então, é uma combinação dessas coisas. Então, para identificar a estrutura ideológica de um partido, você tem que falar sobre uma combinação de ideologias. E isso combinam porque, por exemplo, a estrutura ideológica combina bem. Por exemplo, que também tem ideologia com normas e valores que, por exemplo, são contra formas de solidariedade ou de, por exemplo, justiça social ou, por exemplo, formas de também de igualdade. Então, ideologias que não têm igualdade se combinam muito bem. Então, você necessita uma estrutura ideológica para ter essa estrutura ideológica primeiro. Agora, o que acontece agora é o seguinte. Cada ideologia vem com essas atitudes típicas que vocês todos conhecem, porque aqui existe a mesma coisa no Brasil, a mesma coisa em outros países, como, por exemplo, coisa que tem a ver com aborto, que tem a ver com matrimônio gay, qualquer coisa, valores da família, e muitas coisas mais. Então, minha segunda proposta é a seguinte, que não só para identificar a extrema-direita em termos de clusters, de combinações de ideologias, mas também como uma seleção, uma escolha de atitudes que em cada país tem mais valor e aplicação. Então, quando nos últimos meses estava preparando essa coisa de hoje, em um livrinho pequeno, então um artigo muito mais grande, estava combinando, por exemplo, analisando o discurso da extrema-direita no Chile, na Espanha, na Holanda e na Suécia. Então, países muito diferentes. Então, minha proposta é, para compreender o discurso da extrema-direita em vários países, você tem que ver que tipo de ideologias se combinam para aplicar em que atitudes e que discursos também em vários países. Então, por exemplo, um país muito católico como Chile, a noção de, por exemplo, aborto é totalmente impossível. Então, é não só contra isso, mas radicalmente contra isso. E, por exemplo, na Espanha, que já é também católico, mas a maioria das pessoas na Espanha não tem muito problema com isso. A maioria do povo não tem problema com isso. Então, nos discursos da extrema-direita na Espanha, Vox,
não é tão radicalmente contra o aborto, eles mencionam, mas não é uma coisa principal no discurso. Se você vá para a Holanda e Suécia, que pode ser muito racista, que a gente vai ver, mas aborto, nada. Qualquer coisa antifeminista não funciona porque o feminismo é quase como um sentido tão comum que lá você não pode conseguir votos. Então, os discursos em vários países se aplicam essas ideologias e atitudes em uma situação sociopolítica onde um partido pode conseguir votos. E como, por exemplo, uma posição antifeminista na Holanda e Suécia seria impensável porque simplesmente é como um sentido comum. A gente não faz. Mas sobre imigração, sim. E quando, por exemplo, a imigração aqui no Brasil ou na Chile não é tão relevante, então sim, tem racismo, claro, mas sobre indígenas ou pessoas afro-brasileiras, então isso sim, mas não tanto com atitude de imigração, não tem tanto, mas tem outras coisas. Por exemplo, como eu mostrei no meu livro sobre discurso antirracismo aqui no Brasil, por exemplo, sobre os cotas para estudantes afro-brasileiros para entrar na universidade. Isso foi um tema que é muito relevante, que você pode usar. Inclusive, também analisei os discursos no parlamento aqui no Brasil também, e também testes, por exemplo, de Bolsonaro contra precisamente esse tipo de coisa. Foi muito interessante porque estava no outro dia em Brasília para dar uma palestra e podia encontrar a pessoa que tomava a iniciativa principal sobre as cotas, Paula Paim, do PT no Parlamento. Para mim foi muito incrível poder encontrar a pessoa que estava analisando seus discursos durante muito tempo, como também um tipo de discurso antirracista. Então, isso é importante. Então, a coisa interessante é, então, temos aqui, então, temos um pouco de teoria. Teoria entre relação de ideologias como classes como combinações que se combinam em atitudes e em cada país, o partido vai escolher a combinação dos temas, se você quiser um discurso que para esse partido eles podem ganhar votos. Mas algumas coisas no Chile, outras coisas não. E depois, nos exemplos, a gente vai ver que coisas nesse partido são muito mais relevantes. Agora, outra coisa. A gente também quer um pouco não só analisar a extrema-direita, mas também a gente quer compreender por que bolsonarismo aqui, por que em Espanha Vox, por que Wilders no meu próprio país, na Holanda, etc. Porque de onde vem esse tipo de coisa? Uma explicação geral, obviamente, as razões socioeconômicas, pobreza, pessoas que não têm trabalho, eles vão culpar imigrantes ou outras pessoas, etc, etc. Então, uma condição muito geral da extrema-direita também tem a ver com a situação sociopolítica. Também, inclusive na Holanda e Suécia, também tem pessoas que não são muito ricos e eles vão perder seu trabalho e outras coisas mais, então eles vão culpar um grupo, como também faz 100 anos na Alemanha aconteceu com os judeus, etc. Então, eles têm que buscar um bode expiatório. Isso a gente já sabe. Mas tem outra coisa. Muitas, aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina e na Europa, a luta é uma luta também cultural. O fato é que, por exemplo, eles não gostam de matrimônio gay, etc., mas tem que ver com coisas de culturas e muitas outras coisas mais. Então, eu acho que tem outras pessoas que estão encontrando isso, mas quando está pensando historicamente sobre essas coisas, de onde vem todos esses temas, essa raiva contra alguns temas, eu acho, mas é uma hipótese, eu simplesmente não sei um fato, mas os discursos me fazem pensar que tem que ver com uma reação contra o poder cada vez mais forte do liberalismo cultural.
se você está pensando desde os anos 60. Então, por exemplo, no exemplo, você tem o exemplo que eu distribuí. Mas também posso ler isso também se você quiser. Pessoas que não... Então, eu fiz sobre esse exemplo aqui. Então, eu coloquei num esquema, coloquei na esquerda todos os cambios dos últimos 40, 50 anos que todos juntos você pode chamar de liberalismo. Então, por exemplo, cada vez mais os valores ideológicos são diversidade, igualdade, pluralismo, solidariedade, etc. São esses normas e valores de todas as ideologias juntos. Então, você tem, por exemplo, a todo nível de análise, você, por exemplo, ao nível da nação, você tem coisas como Nações Unidas, você tem internacionalismo, você tem União Europeia, você tem globalização, você tem imigração, anticolonialismo, etc. Cada vez mais. Inclusive, o rei da Holanda fez uma escusa sobre a história do colonialismo da Holanda. Então, você pode imaginar a extrema-direita, pensando que era normalmente royalista, eles não gostavam nada. Então, muitas coisas a nível da nação, ao nível, por exemplo, de etnia, por exemplo, todo nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Também, por exemplo, nos anos 60 já Black Power. Então, cada vez mais a gente está observando que grupos que antes não tinham o poder, tinham cada vez mais poder, estão no governo, etc, etc. Então, você vai ter isso também, a situação também de sexualidade e de gênero. Todo o debate aqui também no Brasil, por exemplo, já não tem homens e mulheres, mas tem uma coisa de gênero geral, que sobretudo também a Igreja Católica está, como vocês sabem, muito contra isso. Então, se você olha essa lista de todos os cambios mais culturais dos últimos 40, 50 anos, e cada vez mais nos anos 60, 80 e 90, pessoas mais conservadoras em vários países achavam que isso é demais. Então, dentro de vários países, dentro do Partido Conservador, havia um grupo mais radical que já não queriam aceitar isso. E isso é a base da formação dos partidos de extrema-direita em muitos países. Que dentro do conservador, eles já não aceitam esse desenvolvimento de ideias, câmbios liberais de diferentes países, contra o poder do feminismo, contra o poder também das pessoas não brancas, etc, etc. Então, cada vez mais tem essas coisas. Então, tem a extrema-direita cada vez mais é um tipo de, não sei como se diz em português, um backlash, como uma reação contra esse desenvolvimento liberal em vários níveis da sociedade, em vários países. Então, para mim, a luta ideológica é sobre toda essa coisa. Por isso, a extrema-direita, para mim, não é só outro partido com outras ideias. Quase tudo o que você encontra aqui na direita, que você vai encontrar nos textos da extrema-direita, são precisamente cada vez uma reação contra esse tipo de coisa. Então, contra matrimônio gay, uma família tradicional, contra cada vez antirracismo também, anti-antiracismo. Então, a extrema-direita é, sobretudo, em todos esses níveis, uma reação contra esses movimentos e desenvolvimentos liberais na sociedade. Essa é uma tese muito forte, que é por isso também a extrema-direita, muitas vezes, não só para mim é um partido radical, mas também reacionária, porque o que eles fazem é, sobretudo, a reação contra os cambios na sociedade. Por exemplo, se você analisa na Espanha, o programa do Vox, o partido de extrema-direita, quase são muitas páginas, quase tudo isso é contra o que o
governo de esquerda está fazendo. Então, não tem próprias ideias, mas é, sobretudo, uma reação contra esses câmbios liberais. Por isso, também, a gente pode falar sobre partidos iliberais, porque é precisamente o que eles estão fazendo. Isso é a minha proposta. Então, isso são as coisas. Isso é ideologia, e essa ideologia você vai encontrar também nos exemplos, na seleção dos temas, de que eles falam, e você vai ver esses textos são muitas vezes textos de reação, literalmente não são só de direita, mas são literalmente reacionárias, porque a coisa principal é precisamente a reação contra esse progressismo, com esse liberalismo, com esses avanços de todas as, na igreja, no país, nas relações étnicas, raciais, relações de gênero, qualquer coisa eles não podem aceitar. Então, a estrutura do discurso da extrema-direita é uma estrutura reacionária contra esse tipo de coisa. O que mais? Então, para essa coisa de teoria, também nossa estrutura de discurso. Então, só posso agora recomendar um livro que infelizmente só existe ainda todavia em inglês, de um colega e amiga minha em Áustria, que se chama Ruth Wodak. Ruth Wodak é linguista crítica desde muito tempo e ela trabalha muito sobre o discurso da extrema-direita. E o livro dela se chama The Politics of Fear, a política do medo. E esse, se você pode conseguir esse livro, se você quer analisar o discurso da extrema-direita, é isso. Então, me parece muito importante como para encontrar esse tipo de reação com muitas emoções, com muita agressividade, com muitas coisas exageradas, etc., falta também de cortesia normal, etc., a todos os níveis, ela tem toda uma lista larga desse tipo de coisa. Para aplicar tudo isso, talvez a gente pode olhar alguns exemplos e depois ter uma discussão sobre essa teoria. Onde está? Onde está agora? Não tenho meu próprio texto. Não. Eu pensava, não, então eu preciso uma de vocês. Obrigado, desculpa. Se todo mundo tem um texto, então, por exemplo, sobre Bolsonaro não vou falar muito aqui, porque vocês sabem muito mais do que eu sobre ele, mas só 3, 4 linhas desse discurso de posse, quando ele foi presidente, é só um exemplo para dar uma ideia que quando eles aproveitam desse momento solene, convocado 2 congressistas para me ajudar na missão. Essa coisa da missão também é típica de muitos partidos de extrema-direita. Eles é como uma coisa quase sagrada, não? Da missão, não é simplesmente uma ação. Essa coisa com a gente, a luta contra todos esses câmbios liberais é uma missão. Isso é muito importante. Restaurar a nossa pátria. Então, uma das ideologias da extrema-direita é nacionalismo. Então, o que eles sempre têm uma coisa quase metafísica, não sempre no nosso país, mas nossa pátria é ser valores patrióticos. Não, isso também é muito importante. Então, definitivamente, o jogo de corrupção, de criminalidade, irresponsabilidade econômica, mostra também é coisa interessante de submissão ideológica. Muitos desses textos colocam ideologia sempre para os outros. Então, porque não, eles não são, eles têm verdade, eles têm conhecimento, então essa acusação, por exemplo, também na Espanha, eles estão acusando os outros sempre como ideologia. Então, claro que também a acusação de corrupção aqui também, em outros países também, muitas vezes acusando o outro, ou que eles também têm grandes problemas. Precisamente, por exemplo, o partido de direita é muito mais corrupto na Espanha que o partido de esquerda, mas você tem que observar essas coisas, você tem que associar os outros com os valores negativos no país, por exemplo, corrupção. Então, aqui mais ao final, na linha 4,
vamos unir o povo, então vamos unir o povo. Então, muito importante também, típico no discurso mais populista, é essa oposição entre povo, nós é povo, e unificação do povo, e pessoas do governo, que tipicamente é sempre um governo de esquerda. Então, a oposição na Espanha, por exemplo, é tipicamente contra o Partido Socialista. Então, você tem aqui, em 3, 4 linhas, você tem já ideologias. Você tem nacionalismo, pátria, patriotismo. Você tem aqui valorização da família, que é tipicamente valores católicos, outra ideologia. Respeitar religiosos e nossa tradição judaico-cristã, etc. Outra vez, então, você em algumas linhas, você já tem uma manifestação no discurso de várias ideologias num texto. Se você vai para Chile também, você vai, não todos, eles falam em termos de princípios orientadores. Então, basicamente, é uma lista dessas atitudes que eu falei antes. Então, por exemplo, juntamente com nossos princípios, queremos garantir um crescimento estável. Isso é muito geral. Também tem coisas que não são só de direita ou de extrema direita, mas geral, e também crescimento estável tem a ver com critérios também do neoliberalismo, claro. Mas então, por exemplo, a linha 3, por exemplo, defendendo, tem que dizer, porque isso são traduções do Google, desculpa. Então, não são exatamente perfeitos. Então, defendendo a vida desde a concepção até a morte natural. Então, isso também é muito interessante. Eles não dizem que eles estão contra o aborto, mas eles formulam a mesma coisa em termos positivos. Então, defendendo a vida, concepção até a morte natural, então, também a eutanásia não pode ser. Então, uma maneira em que eles notam que isso poderia ser contra uma política muito pouco popular, eles têm que formular de uma maneira mais positiva. Então, não falar, a gente está contra o aborto, onde, por exemplo, poderia ser uma maioria no país, eles falam de uma maneira positiva. Então, no Partido Republicano acreditamos em Deus, então muito explícito. Eles dizem que não são um partido religioso, mas sim eles acreditam em Deus. Por exemplo, acreditamos na vida em sociedade que promove a família como núcleo fundamental. Então, você nota que as ideologias católicas da família, mas um tipo de família só. E também, por exemplo, na linha 7, você tem, por exemplo, o bem comum, defender e defender o conceito de pátria. A gente não fala sobre o nosso país, mas sempre sobre uma coisa metafísica, como também Bolsonaro fez, uma coisa quase metafísica é a pátria, que é outra coisa que simplesmente um país. Então, você nota que aqui também, várias vezes, por exemplo, também, esse texto de ideologias. Em Espanha, Vox, por exemplo, exemplo seguinte. Vox é, em princípio, racista contra a imigração, como vocês sabem, é explicitamente antifeminista, porque precisamente porque agora na Espanha é uma luta em que, inclusive, ministras são feministas e têm o poder. Então, precisamente, uma das coisas mais importantes para o Vox é lutar contra esse, para eles, abuso de poder do feminismo. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito típica desse texto da extrema-direita é falar sobre educação. Muitos desses textos falam sobre livros didáticos. O meu exemplo de Vox é sobre livros didáticos. Olha só. Incluiria nos currículos conteúdos sobre a história da Espanha. Outra vez, a identidade nacional e contribuição da Espanha para a civilização e história universal, com especial atenção aos feitos e façanhas de nossos heróis nacionais, bem como aos símbolos da nação, especialmente bandeira, hino e coroa, o conhecimento das manifestações culturais da nossa nação e da Espanha, etc, etc. Então, você nota um texto extremamente nacionalista também. Então, o que eles querem não só é respeitar a coroa e muitas coisas nacionais, mas também que isso também seja parte da educação na escola e livros didáticos, muito importante. Quase todos os programas de extrema-direita
estão enfatizando esse tipo de coisa. E, finalmente, também, para ter mais tempo para discussão aqui, meu próprio país, que me dá muita vergonha incluir, mas isso é verdade, esse partido Vox, do PVV, Partido pela Liberdade, do senhor que se chama Wilders, já parlamentário há mais de 20 anos, então ele é o parlamentário mais votado neste momento, para um país que tem uma tradição de ser progressista, moderna, etc, etc. Se você vai ler esse artigo, esse fragmento do seu programa, você sabe que tipo de coisas ele está pensando. Sobre aborto, não nada contra o feminismo, mas uma coisa que tanto na Suécia como na Holanda é muito claro, não querem pessoas imigradas. Não querem pessoas diferentes deles. Não querem pessoas não brancas. Eles não querem pessoas de outra cultura, outra religião. Ele é explicitamente anti-Islã. Agora, para as eleições desta semana, ele mitigava isso um pouco, mas para ler esse texto, que você nota que não é só anti-Islã, é simplesmente explicitamente racista. Só lê comigo esse texto. A nossa bela Holanda, isso começa com uma noção típica de nacionalismo muito claro. Foi severamente degradado pelo constante tsunami de asilo. Tsunami usado tipicamente em metáforas de imigrantes sempre vêm em grandes quantidades de água, sem ondas. Waves of immigrants, sempre. Então é como a metáfora fixa para a imigração. Então aqui, pela imigração em massa. E isso enquanto a Holanda está superpovoada. É incompreensível que praticamente todos os partidos políticos nos tenham sobrecarregado com políticas insanas de abertura de fronteiras. Então, isso obviamente é um texto em holandês, é muito mais agressivo que a tradução em português. Esse, por exemplo, políticas insanas, etc. Então, não é só uma posição negativa, mas também é um texto oficial. Mas, inclusive, no texto oficial também é uma forma de agressividade também de formular. Porque não há parte da nossa sociedade que não seja afetada pela admissão de tantos cartomantes. Imigrantes também são, assim, pessoas de princípio já criminosos. Nossa cultura e modo de vida ocidental está ameaçada pela entrada de um grande número de pessoas, muitas vezes de países islâmicos não ocidentais. Imagina que não é só religião, mas também que eles não são europeus. Então, não é só uma coisa contra o Islã, mas é tipicamente tampouco eles são pessoas do Meio Oriente, então, Norte África, etc. Por isso, para mim, não é só uma questão de contra uma religião que ele não gosta, mas também é uma coisa racista. Porque, então, o texto, até os terroristas sírios entram no nosso país sem serem perturbados com o fluxo de requerentes de asilo. Em média, as pessoas com origem estrangeira, escuta bem, não ocidental têm, em média, 3 vezes mais probabilidade de serem suspeitos de um crime do que os holandeses nativos. Então, imagine, esse está um texto oficial em que ele ganhava as eleições de agora. Tá? Então, o que eu tenho que pensar os holandeses que votam por ele? Então, a gente pode ser porque os holandeses são pobres, mas a Holanda e a Suécia têm a mesma coisa. É um país muito rico, não exatamente por pobreza. Então, claro, tem pessoas na Holanda também, Suécia também, que têm problemas com a situação socioeconômica. E muitas vezes eles não vão encontrar nos partidos, mas o fato que milhões de holandeses podem votar um país que é explicitamente racista, para mim, me faz pensar como explicar esse tipo de coisa, porque a explicação socioeconômica não pode ser. Tem que ser uma coisa sociocultural. Tem que ser, a gente tem que ficar juntos com nossa cultura, como eles dizem explicitamente, pessoas que não são pessoas europeias. Então, isso para mim é para explicar essas coisas. Então, você tem aqui
combinação de racismo e com nacionalismo, essa combinação, e com a atitude, então, attitude fundamental contra qualquer forma de imigração. Mas detrás disso, essa contra-imigração, tem a ver com racismo e nacionalismo e outras coisas mais. Tem muito mais para dizer, mas agora gostaria de ter perguntas e comentários, etc., sobre esse tipo de coisa. Então, para resumir, eu quero ajudar os trabalhos em ciência política e fora, e também comunicação e discurso sobre a extrema-direita. Sobre teoria política não vou dizer muito, mas só para dizer que para poder falar sobre o partido da extrema-direita, você não pode ser uma ideologia, mas estruturas ideológicas. Você necessita uma boa teoria de ideologias, como essas se relacionam com atitudes e através de modelos mentais pessoais de um político, como Wilders, por exemplo, como isso se manifesta no discurso. Então você tem todos esses níveis, e então fazer uma análise multidisciplinar para compreender a extrema-direita. Então, olhar esse tipo de texto, você, em princípio, deveria poder explicar cada palavra. Porque uma coisa tem a ver com uma estratégia para influir as pessoas, isso seria populismo, e outras coisas têm a ver com manifestação de ideologia e atitudes formulado de uma maneira que não seja muito negativo, como, por exemplo, sobre aborto. Então, você tem, para explicar um discurso da extrema-direita, você precisa de ideologias, atitudes, modelos mentais, emoções, opiniões, estruturas discursivas e como em cada país um partido está escolhendo precisamente as estratégias ideológicas que consigam mais votos em cada país. Isso é essa ideia, para explicar por que na Holanda tem tanto... Então, porque aparentemente, me dá muito vergonha para dizer isso, os europeus têm uma larga tradição, não só de colonialismo, mas também de racismo. E esse racismo é muito... Eles podem ser feministas, sim, e outras coisas, sim. Mas o racismo é... O exemplo de Suécia é a mesma coisa, um país progressista, moderno, avançado, etc., mas sempre racista. Isso é o meu problema fundamental e eu estou lutando contra isso, mas nada mais. Mas sem dúvidas tem perguntas e críticas, então, se você tem perguntas, críticas, já falei, eu não sou especialista em estudo de extrema-direita. Eu fiz muitas coisas sobre racismo, antirracismo, sobre ideologia, etc. Mas agora, lendo os últimos meses tantos artigos sobre a extrema-direita, de ciência política, falta isso, etc. Precisa mais análise de discurso, mais preciso, mais análise ideológica também, que eles não fazem, etc., etc., sobre as estruturas políticas, quem vai votar em que situação, em que país, isso é mais complicado, que eu não sou especialista. Perguntas, críticas. Se tem que falar, tem que... A gente vai pedir só para falar aqui no microfone, e lembrando para quem está na transmissão ao vivo, que quem quiser registrar a presença nos comentários, para que depois a gente possa... Infelizmente, quem quer falar tem que votar aqui. Tem que vir aqui, Desculpa. Sim. A gente vai pedir, então, que as intervenções só... só... Ninguém pode te ver. Para a gente te ver e te ouvir. E aí pedir para as intervenções serem no máximo de 3 minutos e para a pessoa se apresentar também antes, para a gente saber quem é. Tá bom? Tá bom. E também para mim, melhor para compreender que se você está atrás, não, eu sou meio surdo. Eu estou ouvindo bem. Sim, muito bem. Boa noite, eu me chamo Miranda, moro na Baixada Fluminense, sou tesoureira do Centro Acadêmico aqui da Escola de Comunicação. E aí o que eu ia perguntar seria como se desenvolve um discurso de desumanização de um povo e como ele é popularizado, assim, né? Tipo, de um princípio em que você desumaniza o povo e como você populariza esse discurso em escala nacional, assim. Aqui, no Brasil, ou que país você está falando? Pode ser, não sei, específico. Eu pensei no geral, não no Brasil só. Olha, então, você fica com o microfone porque eu tenho o meu aqui. Tá bom. Então,
não tem uma explicação. Então, é óbvio, para explicar o que acontece aqui com a eleição de Bolsonaro e também agora na Argentina com Milei, ou, por exemplo, com Wilders na Holanda, etc., não tem uma explicação. Então, uma explicação muito clara que é uma explicação socioeconômica. Pessoas miseráveis que não têm dinheiro, que não têm trabalho, que estão discriminando o trabalho, etc., etc., eles buscam um partido que está ajudando, e quando os partidos principais em muitos países não ajudam, eles buscam também por pura protesta um partido diferente. É uma explicação. Mas isso não, para mim, não explica tanto. Então, uma das explicações que eu tenho agora é também porque tem essa luta cultural, que simplesmente tem tantos cambios na sociedade em que a gente está, de repente, observando que já não são as normas e valores de antes, pessoas vão buscar um partido que também está lutando contra esse câmbio rápido de liberalismo, e eles estão olhando ou buscando um partido... O que passou? Eu tomei antes também. Ah, sim, atenção com essa eletricidade estática, sim. Então, isso para mim seria uma explicação de, por exemplo, de uma luta cultural, como uma guerra, inclusive cultural, das pessoas. Então, você deveria, agora, esses são textos muito oficiais de programas eleitorais, mas agora muito relevante também, aqui também, olha o que acontece nas redes sociais. Então, se você faz uma análise sistemática das redes sociais, contra que tipo de coisa está protestando? Porque eles não aceitam essa coisa. Grande parte dessa coisa não tem a ver com miséria social, etc. Muitas vezes essa luta é precisamente uma luta, mas também cultural. Isso é uma forma de explicação que explica também muitas vezes esses exemplos que estão aqui, por exemplo, que eu mostrei hoje também. Isso está pensando. Você tem outra ideia, por favor? Acho que não. Eu estava pensando nisso no seu discurso, assim, papel do... Eu estou simplificando. Do liberalismo. Sim, exatamente, porque não é só isso. Eu queria saber por que você usa liberalismo como contraponto a liberalismo e não conservadorismo como palavra. Então, o que tradicionalmente, isso também será uma boa pergunta. A ideia como liberalismo ou, por exemplo, conservadorismo, se nota, é uma ideologia. O que estou propondo hoje não é uma ideologia. Conservadorismo não isso é um partido conservador. Mas um partido conservador não tem uma ideologia, mas uma combinação de ideologias. São tipicamente antissocialista, antifeminista, etc, etc. Então, para compreender todas essas coisas, anismo, como precisamente progressismo, conservadorismo, não são ideologias, mas combinações de ideologias com normas e valores, etc., que se combinam. Isso é a minha proposta hoje. Você não pode reduzir a uma ideologia. Partidos não se identificam por ideologia. Também populismo, a mesma coisa. Populismo não é uma ideologia, mas é uma estratégia discursiva para conseguir pessoas do povo para votar para eles. Para mim, pelo menos. Tem outras perguntas? Atenção com essa coisa metal, porque dói. Boa noite, eu sou Francisco, mestrando pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos aqui da UFRJ. Uhum. E eu acho que eu tenho uma pergunta um pouco impossível de responder, mas eu gostaria da sua análise. Se a extrema-direita é uma reação ao liberalismo, como nós conseguiríamos fazer sentido do extenso apoio de partidos e movimentos liberais à extrema-direita? Eu entendo que, talvez no contexto europeu, quando se usa a palavra liberal, se tem um entendimento diferente do que nós teríamos aqui no Brasil. Inclusive, o Benjamin Teitelbaum, quando esteve aqui em março, nós tivemos essa mesma
Mas mesmo considerando isso, se nós tomarmos como liberal, não talvez o ministro da Fazenda do Bolsonaro, o Paulo Guedes, que é, segundo ele, liberal, mas o governo Obama, por exemplo, no seu apoio ao presidente Poroshenko da Ucrânia, que foi selecionado pelo governo Obama para assumir pós-Euromaidan, Poroshenko que é assumidamente neonazista. Como nós podemos entender esse tipo de relação entre o liberalismo, entre movimentos, partidos liberais, e uma ideologia liberal e essa extrema-direita? E eu queria fazer uma segunda, se possível, uma segunda reflexão, que é, eu tendo a concordar com o senhor em relação a essa adaptabilidade extrema da extrema-direita, do fascismo, ao seu contexto local. Mas, se tudo na extrema-direita é adaptabilidade, é adaptável, ainda que seja uma adaptabilidade em prol da manutenção do que é, então como nós podemos classificar qualquer coisa como extrema-direita, se não tem um fio que os conecta? Muito obrigado. Sim. Me desculpa. Não. Então, isso não. Deixa lá. Bom, obrigado pelas duas perguntas. Vou começar com a segunda pergunta. Porque se eles sempre podem adaptar, então, e se essa adaptabilidade seria infinita, então já não tem identidade da extrema-direita, porque depende do país. Bom, em alguns sentidos é verdade, porque precisamente a extrema-direita em alguns países da Europa, por exemplo, Holanda e Suécia, quase só se limita ao racismo e outras coisas não tanto. Toda a luta ideológica na Holanda e Suécia quase só fica nacionalismo e racismo. Essa combinação se chama nativismo, então sim, mas outras coisas não. Por exemplo, questões religiosas já não tem isso, porque são países protestantes, não tem problema com feminismo, não tem problema também com matrimônio gay. Então, muitas coisas que eram parte da luta em outros países, por exemplo, nesse partido já não tem. Então, nesse sentido, mais a identidade lá da extrema-direita é quase basicamente isso, só são nativistas, são nacionalistas, racistas e outras coisas muito menos. Nessa luta puramente ideológica, não? Em política, são conservadores, etc. Eles vão votar com outro partido conservadores, etc. Como agora na Holanda, o Sr. Wilders quer fazer um governo com outros partidos conservadores, mas claro que não com a esquerda. Então, nesse sentido, a extrema-direita é um partido de direita, conservadora, etc. Isso fica. A primeira pergunta é mais complicada porque agora não a gente fala sobre ideologia só, mas sobre políticas. E essa política cama muito mais coisas. Quem apoiar em que situação, quando tem uma guerra lá na Europa sobre essas coisas, ou agora, por exemplo, entre Palestina e Israel com esse ataque da Hamas, etc. A coisa, de repente, é muito mais complicada que só ideologia. Então, lá, você pode ter que partir. A gente não pode dizer que, em geral, partidos de esquerda, liberal, porque não liberal também é muito geral, de esquerda vão apoiar partidos de extrema-direita. O que neste momento na Holanda é inconcebível para mim, que um grupo de partidos socialistas de esquerda vão só por ter poder, por exemplo, fazer um governo com a extrema-direita. Isso não é verdade. Mas que em algumas situações, por exemplo, internacionais, que, por exemplo, agora Biden está apoiando Israel, etc., que muitas pessoas de esquerda acham muito complicado, etc. Então, mais claro, porque lá combina também coisas como ideologias, antissemitismo, etc. Então, decisões políticas, combina essas coisas e você não precisa só ideologias e uma luta ideológica, mas também simplesmente interesses políticos que falam do que isso é mais complicado. Então, quem vai apoiar que coisa, mas eu acho que não é verdade
que tem uma estratégia internacional que também grupos de esquerda ou partidos de esquerda vão apoiar grupos de extrema direita. Isso acho seria exagerado, para mim pelo menos. Mas os exemplos que você está mencionando necessitam mais análise e explicação e tem que ver com outros critérios que puramente ideologias, que é típico da política. Política não é só ideologia, mas também poder e quem apoiar e não poder. Isso, mesma coisa, sobretudo agora a situação, por exemplo, da Palestina com Israel, é uma coisa em qualquer país, neste momento na Holanda também, manifestação pró-Palestina de esquerda, mas também, como na Alemanha, não ser antissemitista, etc, etc. Combinam muitas ideologias e posições. Posições políticas são mais complicadas, mas é uma pergunta muito importante. Muito obrigado. Mas, Posso ir? Bom, uma coisa que me chama muito a atenção, né, desculpa, perdão. Alguém tem que ver se é teu nome também. Isso, Suzy, professora da Escola de Comunicação. Uma coisa que tem me chamado muita atenção é que boa parte dessas lideranças de extrema-direita que apareceram no mundo, elas têm um papel prévio muito forte na mídia tradicional. Zelensky era um ator, Bolsonaro era um convidado frequente de programas de televisão aberta mais fracos, o Milei, mesma coisa também, um convidado frequente de programas mais fracos, o dos Estados Unidos, o Trump era também apresentador, até na Holanda também, ele também vende, é um produtor de televisão. Queria te ouvir um pouco sobre esse lugar midiático, assim, né? De onde, porque é muito diferente quando a gente ouve muito um discurso de que a mídia tem sido usada só como distribuição, só nas redes sociais, só nas mídias mais novas, a gente percebeu uma força nova de televisão aberta, aquela que não consegue mais se sustentar nesse momento pós-digitalização. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa natureza midiática. Sim, você fica com isso. Desculpa, eu esqueci. Isso acho muito difícil ter uma resposta clara, porque obviamente lá não sei questão de ideologias, mas também que tipo de mídia os diferentes partidos estão usando. Porque tipicamente partidos da extrema-direita aqui, mas também na Holanda e França também usam mais, inclusive mais que outros partidos, as redes sociais, porque eles têm uma maneira de ter eles podem falar de uma maneira sem controle, que, por exemplo, nas jornais oficiais, a televisão oficial com o Jornal Nacional, ainda existe. Então, por exemplo, formas também de estilo, porque muitas vezes a extrema-direita também não só uma combinação cluster de ideologias, mas também um estilo de falar mais agressivo, mais explícito, com palavras como também Wilders na Holanda. Não se nota muito nesse texto traduzido em português, mas seus textos e seu estilo de falar, que é um estilo, isso também interessa, não sei se linguistas aqui, mas sociolinguistas vão explicar isso como um estilo mais popular, que muitas pessoas também falam de um estilo populista. Um populista quer dizer uma maneira mais explícito, mais agressivo, mais hiperbólico, mais exagerações, com metáforas especiais e, sobretudo, o tipo de discurso que as pessoas falam também na conversa cotidiana, que a gente normalmente não tem na televisão, porque um jornalista oficial não vai usar esse tipo de palavra e a imprensa escrita menos. Então, tem que ver também o estilo que na sociolinguista se chama mais um estilo do povo, ou popular. Pessoas se sentem mais diretamente que, por exemplo, no estilo formal da igreja, por exemplo, ou bem da igreja, ou bem das grandes jornais ou da televisão. Então, tem que ver também com o estilo. E porque pessoas têm essa ideia, pessoas usam isso também, argumento. Ele ou ela usa a nossa maneira de falar.
Então, essa avaliação sociolinguística tem um efeito muito... Se uma pessoa fala sua língua, também ele está representando suas ideias, etc. Essa combinação da língua, por um lado, e por outro lado, a identificação ideológica da pessoa por sua maneira de falar. Quando, na realidade, por isso eu falo de extrema-direita, de pseudo-socialismo, ele está usando coisas para o povo, mas, na realidade, é neoliberal e está trabalhando com as grandes empresas, etc., e não está nos interesses do povo. Então, atrai as pessoas, se as pessoas soubessem o que vai acontecer, que a gente pode ver, por exemplo, acontece agora na Itália, que tem um poder, na Holanda não sei se, lá na Argentina, vamos ver se ele vai resolver grandes problemas na Argentina, provavelmente não. Então, exato, pelo contrário. Então, mas essa coisa das redes sociais permitem um tipo de discurso que outros discursos, outra mídia não tem. Isso tem que ver muito, não só com a maneira mais explícita de formular algumas ideologias também muito negativas, mas também a maneira de falar também. Acho que tem que ver com isso. E muitas pessoas, a maioria dos trabalhos da extrema-direita sobre discurso não se fazem na ciência política, mas na linguística. Como a Ruth Wodak e muitas outras pessoas em vários países aqui na América Latina, aqui no Brasil também, as análises mais interessantes são feitas precisamente com muitas pessoas na análise de discurso que estão olhando cada palavra e por que explicar o que eles não fazem, porque isso também é segunda, porque esse tipo de estrutura discursiva tem essa influência sobre o que acontece aqui, maneiras de pensar. E isso é muito complicado, porque a maioria dos linguistas não sabem muito sobre cognição, e pessoas de ciência política não sabem nem sobre discurso, nem sobre cognição. Isso é o meu problema. Então, por isso, para compreender, você precisa de uma análise multidisciplinar de discurso, de cognição e também de política. E também economia, também porque pessoas pobres vão votar para um partido de extrema-direita que seguramente não vai lutar para eles. Então, isso é uma contradição fundamental de todos os países, na Holanda, ou na Espanha, ou aqui, ou no Chile também. Bom, sim, exato. Obrigado também pela pergunta. Então tem que vir aqui. Ela fala com sua... Mesmo, então vem também. Você vai aqui. É atenção da metal aqui porque dói. Prazer todo mundo, meu nome é Beatriz, eu curso Publicidade e Propaganda, eu estou no 2º semestre e eu só queria falar que é um prazer muito grande ver uma palestra sua, porque esse semestre eu li 2 textos seus. Eu li um capítulo de Discurso e Poder, que eu acredito que foi em 2010, e um artigo que você escreveu para uma revista, eu acho, que o nome é Notícias e Conhecimento, de 2005. E quando a gente lê um artigo, quando a gente cita uma pessoa num texto, num trabalho, a gente sempre vê ela como alguma coisa distante. Então, para mim, é uma experiência muito única estar vendo você aqui falando sobre o que eu li no seu trabalho e vendo que você também teve uma progressão no que você está falando, você continuou pesquisando e você criou novas opiniões, novas teorias. Então é isso, eu só queria agradecer pela oportunidade, pela palestra e é isso. Obrigada. Obrigado por me ler. Então, mas, muito você. Não, então para mim sempre é essencial, sempre enfatizando um pouco, pessoas me escrevem, também Coreia, etc., mas minha resposta é sempre, por favor, também ler de uma maneira crítica. Porque já falei, eu comecei acabo de cumprir 80 anos, tá? Então, comecei essas coisas nos anos 60, fazendo análise de poesia surrealista, não tem nada a ver com coisas de hoje. Então, está aprendendo muito. E também, precisamente, a leitura crítica dessas coisas, porque muitas coisas faltavam, né? Muitas coisas que eu estava fazendo com o meu trabalho, por exemplo, sobre o discurso racista e antirracista, havia já coisas sobre cognição e ideologia, mas, por exemplo, muito menos
sobre os mecanismos políticos, que são muito mais complicados, que eu também na outra pergunta, então não é tão fácil para explicar, porque de repente tantas pessoas no país rico como a Holanda estão votando para a extrema-direita, não deveria ser. Eles deveriam, pessoas pobres deveriam lutar e votar para o Partido Socialista que está lutando para eles. Então, a situação, muitas coisas que ainda não sei como toda essa coisa multidisciplinar que eu quero fazer, muitas coisas que ainda não sei. Então, por isso precisa sua leitura, que você fazendo mestrado, doutorado e ser professora, que você vai fazer esse tipo de coisa. Eu acho. Pergunta. Vou aproveitar. Oi, prazer, eu sou Giovana, eu faço jornalismo, eu faço parte da Rádio FRJ e eu vou aproveitar agora para não tomar o seu tempo. No começo da palestra, o senhor falou sobre a polarização entre a população e a elite ser sempre uma estratégia. Eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso, que eu achei uma frase bem interessante. Olha, então você pode sentar ou ficar aqui também. Olha, meu colega que chama... Sentar é melhor, porque aí o senhor fala aqui pra gente. Claro, claro, desculpa. É porque eu queria gravar ele para a rádio. Sim. Muitas pessoas que falam sobre a extrema-direita fazem isso em termos de populismo. Não? Cada dia no jornal, redes sociais, extrema-direita é populismo. Então, populismo, o meu colega que se chama Cas Mudde, M-U-D-D-E, um professor agora nos Estados Unidos, define isso como ideologia que, por exemplo, manifesta nos discursos em termos de celebrar o povo, e o povo é fantástico, grande, etc., contra uma coisa muito negativa das elites. Então, polarização entre povo e elites, também os exemplos que a gente comentava aqui. Essa polarização é muito típica, então, para mim, hoje, enfatizar como também outros colegas meus e minhas estão dizendo, isso não é ideologia, populismo, mas é uma estratégia discursiva para que o povo vote a partido. Então, eu acho que também já nos textos também de esquerda, que a gente pode chamar de populismo de esquerda, eu não chamaria de populismo. Para mim é simplesmente uma velha teoria socialista de, por exemplo, defender o papel do povo em nome da democracia. A democracia é, como demos em grego, quer dizer povo. Então, basicamente, são as ideias fundamentais da democracia, que o povo tem o poder. Então, nada novo do populismo, etc., etc. Essa polarização de criticar pessoas com poder também é muito velho já desde muito tempo. Então, populismo para eles, muitas vezes, essa polarização nos discursos também entre o povo e as pessoas com poder, as elites. Pode ser também elites econômicas, perdão, elites políticas, elites culturais também, essa coisa. O que estou dizendo, isso não é nada novo. Isso a gente já sabe do discurso desde muito tempo. Quando eu estava analisando nos anos 80, já faz mais de 30 anos, discursos de parlamentário em Inglaterra, por exemplo, pessoas da extrema-direita estavam dizendo o povo já não quer mais imigração. Então, usar o povo para defender posições racistas é muito comum, desde muito tempo. Então, isso é a estrutura discursiva para ter mais votos do povo. Essa é a ideia. Então, isso você pode ter de esquerda ou de direita e não tem nada a ver com ideologia. Você pode também usar o povo para defender coisas boas para o povo. Mas, da extrema-direita, o que eles estão dizendo não é necessariamente melhor para o povo, é simplesmente, sobretudo, para conseguir poder. E por isso, para mim, também eu chamo isso como uma pseudo-socialismo, defender o povo, porque eles não defendendo o povo, estão usando o povo para conseguir poder. Isso é minha vista sobre esse tipo de populismo. Isso é mais ou menos. Então, você tem que ver, se você faz análise, por exemplo, propaganda, aqui no Brasil, olha as redes sociais, quantas vezes estão usando o povo como argumento para qualquer política. Então você vai ver que é uma coisa muito velha e muito geral.
Isso, vejo as coisas. Obrigado pela pergunta. Outras? Sim, aqui está. Sim. Imagina. Que o microfone do povo. Exato. Boa noite, professor. Boa noite a todos, a todas. Queria confessar a minha alegria também, como fez a colega, estudante de graduação. Eu sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso, não é? Centro gravitacional da extrema-direita neste momento, né? Enfim, todo mundo já ouviu falar no Abílio Brunini, que está aí na CPMI do 8 de janeiro, enfim, fazendo as piores atrocidades. Mas, enfim, quis o destino, eu vim a um evento no Rio de Janeiro e vi o evento, fiquei muito feliz, professor, também sou um admirador do seu trabalho. E eu queria ouvi-lo sobre duas questões. Primeiro, dialogando ainda com uma pergunta da colega sobre o papel da grande mídia, da grande imprensa, mas pensando uma outra vertente. Eu queria ouvi-lo falar um pouco sobre qual é o papel que a grande imprensa, que os meios de comunicação tradicionais têm, ou não, na formulação de certos discursos que são depois incorporados estrategicamente por grupos de extrema-direita. Eu cito, por exemplo, o caso brasileiro. Me parece muito complicado entender o bolsonarismo sem levarmos em consideração todo o discurso que se construiu na imprensa sobre o tema da corrupção, ou mesmo o antipetismo e a anti-esquerda. Queria ouvi-lo falar um pouco sobre isso, qual é o papel que a imprensa tem na construção desses discursos. E uma segunda pergunta, de ordem metodológica quase, eu, ouvindo a sua fala, me lembrei muito de uma perspectiva que está muito presente na teoria política sobre populismo, que é a teoria do Laclau, que vai pensar o populismo como discurso e vai dizer mesmo que não tem a carga pejorativa que, por exemplo, a perspectiva ideológica tem. Então, basicamente, uma forma de construção da política ou do político. Eu queria ouvi-lo um pouco, em que medida essa é uma perspectiva que se aproxima da sua, enfim, se a sua tem especificidades, queria ouvir um pouco sobre isso. E muito obrigado pela belíssima palestra, professor. Muito obrigado por colocar isso aqui. Muito obrigado pela pergunta. Então, duas perguntas muito importantes. Então, sobre a situação da grande imprensa e sua aplicação da situação, algumas pessoas aqui talvez han visto o meu artigo que eu fiz sobre o papel da Globo e o impeachment da Dilma. Então, muito desse artigo dá uma resposta a esse tipo de coisa, que precisamente para deslegitimar Dilma e antes também Lula, foi precisamente para atacar coisas que, inclusive, um exemplo daqui sobre coisa da corrupção. Lembra esse tipo de coisa? Então, essa coisa também foi muito, muito típico. Então, a grande imprensa, que talvez não explicitamente, mas indiretamente, através de normas, valores, etc., estão apoiando, claro, direita, extrema-direita. E se não é explicitamente contra Lula, PT ou Dilma, eles, e não explicitamente em favor de Bolsonaro, porque eles também não gostam tanto dele, etc., etc. Então, a consequência desse tipo de tomar posição contra a esquerda é implicitamente um apoio da extrema-direita, e se a única pessoa de direita que está candidata a ser de extrema-direita acontece, essa mesma coisa acontece em vários outros países também. Então, para mim, isso não é misterioso. Então, para essas coisas você vai encontrar aqui no país, e grande parte da explicação da presidência de Bolsonaro é precisamente porque os grandes mídias eram anti-PT, basicamente, e toda essa conspiração contra Dilma, contra Lula, tinha essa como consequência. E eu, antes de dizer, não sou especialista em análise política, mas isso, nessa situação, era muito, muito claro o papel das grandes empresas, como, por exemplo, a Rede Globo, etc., etc., que seus interesses, então, a gente falar sobre isso antes também, os interesses
econômicos são muito claros lá. Então, talvez eles gostariam de ter uma pessoa não tanto da extrema-direita, mas mais aceitável para todo mundo, mas a consequência foi isso. Tá? Então, outra coisa foi como o tema Bom, eu nunca, em princípio, nunca em uma palestra vou dizer não gosto de tal e tal coisa. Não, porque não é política também. Então, vamos... Laclau é um filósofo que também fala sobre ideologia, mas ele não é analista de discurso. Então, quando ele fala de discurso, para mim são noções que ele está usando, que isso ele... Porque ele não lê um livro de análise de discurso às vezes. Muito bom. Só isso. Mas todas essas ideias, e também ele fala sobre... Eu estava com ele uma vez com um congresso em Inglaterra, com outras pessoas falando sobre ideologia. Ele também, antes de morrer. Então, a mesma coisa, ele fala sobre ideologia. Nós terminou marxista, neomarxista desde muito, muito tempo. Eu diria também, porque não, uma vez ele leu um livro sobre cognição para falar sobre a estrutura ideológica. Acontece aqui na cabeça, ideologias não estão lá, não estão no mundo, está discurso, se manifesta sim, mas a ideologia está aqui. Então você não pode falar bem sobre ideologia e outras coisas se você nunca abre um livro de psicologia. Então, para as duas coisas, com todo respeito para o seu trabalho sociopolítico e sobretudo filosófico, mas agora eu não estou falando sobre filósofo aqui, não. Estou falando sobre analista multidisciplinar. Mas a palavra é muito importante, porque muitas pessoas, quando eu fiz meu livro sobre ideologia já faz 20 anos, eu li muito sobre ideologia. Eu tenho toda uma estanteria na nossa biblioteca, só são livros de ideologia, e o que me impressionou foi que durante dois séculos pessoas sempre estavam fazendo a mesma coisa, sempre. Nunca estavam pensando, abrir um livro de tal e tal disciplina para saber mais. Isso é minha crítica sempre. Também meus colegas em ciência política, quando falam sobre essa luta discursiva, etc., inclusive meus colegas falam ideias. Não, se você fala sobre ideias, abra um livro de psicologia, por exemplo, etc. Se você fala sobre discursos populistas, abra um livro de análise de discurso. Essa é a única crítica que eu tenho em geral, porque eu, fazendo pesquisa agora há 60 anos, desde meus estudos da universitária, é sempre tratando de aprender de outras pessoas, de outras disciplinas, assim a gente vai fazer. Isso é minha política geral até agora. Também falo assim para meus estudantes de doutorado, abra outro livro, não só na própria disciplina. Isso é simplesmente um pouco recomendação em geral. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Pessoal, a gente está preocupado com a hora, porque a gente está explorando aqui o professor desde 4 da tarde, que ele não para de falar, coitado, porque a gente fez uma entrevista enorme com ele, com 1.525 perguntas. Então, eu queria... Mas não só aqui, porque já anda por Colômbia, Chile, falando também. Então, ele já está... Então, eu queria fazer assim, uma finalização, que é agradecer demais. Eu acho que tudo que ele trouxe para a gente foi muito importante, mas ele falou uma coisa na entrevista que eu queria trazer para vocês, né? Porque a gente não pode, a gente tem que ter esperança na vida, né? Senão a gente não sabe bem para onde caminhar. Então a gente perguntou para ele onde morava a esperança, e ele falou que a esperança está justamente em a gente refletir sobre isso, formar pessoas, formar professores e formar jornalistas. Então acho que essa noite foi uma noite que contribuiu um pouquinho para isso, e né? na Correio Eletrônico está sobre a handout. Se você tem uma pergunta fazendo pesquisa, eu sempre respondo a qualquer correio eletrônico, sempre. Então, se você tem uma pergunta na sua pesquisa do doutorado, pós-doc, ou pré-doctor, ou mestrado, eu sempre respondo com bibliografia, ou recomendo a outra pessoa especialista. Então, você pode sempre me escrever, sempre respondo todo. Sou testemunha disso, que eu mandei um e-mail assim, meio perdido, e teve uma resposta. Então, eu queria, por fim, agradecer demais ao professor, agradecer ao pessoal aqui, agradecer à equipe do Criar Brasil, que trabalhou muito, né, que está aí para um lado e para o outro. Palmas para a equipe do Criar Brasil, por favor.
PI, o pessoal da CPM também que ficou aqui, os alunos. E eu queria propor que a gente tirasse uma foto, todo mundo junto. Quem topar, vem para cá para a gente fazer um... Sim, Daqui melhor. para lá? Então tá, então vamos lá. Fica lá. Mas levantem, vamos lá. Jader ainda está aí? Vamos fazer? Daqui para cima para cá.